A paz do Senhor, irmãos. Amém? Gente, como eu tinha dito a vocês, e nós divulgamos durante a semana, tanto no grupo do WhatsApp da nossa igreja, como no Instagram, nós vamos começar hoje, nesse momento, uma série de pregações na carta, uma exposição na carta de 1 Coríntios, tá? Então, é uma carta, irmãos, bastante interessante, e que nos traz bastante maturidade, né? É uma carta que vocês vão ver que vamos lidar com vários problemas que uma igreja enfrenta, várias dificuldades, e isso é importante para que a gente, como cristão, possamos amadurecer no Senhor, tá? Então, fico feliz por você estar aqui nessa noite. Creio que o Senhor vai falar com você de um modo especial, da maneira necessária, do modo que você precisa ouvir. Durante a exposição dessa carta, que vai durar aí alguns domingos, vai ter alguns assuntos que o apóstolo Paulo vai falar, que vai tocar forte no seu coração, e o irmão que está do seu lado talvez não vai se interessar tanto. Mas vai ter um outro tema, um outro assunto, que vai ser justamente o que o irmão que está do seu lado precisaria ouvir. Então, vai ser uma experiência muito gostosa para nós como igreja. Há um tempo atrás, eu fiz uma série de pregações sobre os 10 mandamentos, que estão no YouTube, no canal da nossa igreja, e essa série de pregações também vai estar no YouTube, tá? Vai estar registrada lá para que você possa assistir também, tá bom? Então, vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Se você pode, feche seus olhos, sentado mesmo, do jeito que você está, e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais um domingo, Senhor, adorando o Teu nome, aprendendo da Tua palavra, crescendo em conhecimento da Tua palavra, Senhor. Nos dê maturidade, aumente a nossa fé, que nós possamos a cada domingo melhorarmos, crescermos, amadurecermos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou começar a exposição de 1 Coríntios. Para que você entenda melhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que é onde tudo começa. Atos, capítulo 18, tá? E aqui, então, nós vamos conversando e você vai entendendo melhor o contexto em que essa igreja foi plantada lá na cidade de Corinto. Atos, capítulo 18, verso 1. E pode manter o texto, tá? Fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler aqui vários versículos. Irmãos, olha só, eu acredito que todos vocês já iniciaram um projeto na sua vida, seja ele muito pequeno, grande, mediano. Você já iniciou algum projeto, e nós sabemos que quando estamos no início de qualquer projeto, é muito gostoso, né? Você começa uma faculdade, por exemplo. Você pega um jovem que começou a faculdade, você conversa com ele ali na primeira semana, nos primeiros dias, ele está numa euforia, ele tá nas nuvens, ele está achando que é tudo uma maravilha e tudo mais. Só que vai passando o tempo, vai passando os anos, você olha para o mesmo jovem e você vai ver nele um olhar já de tristeza, preocupação, não vê a hora da faculdade acabar logo para começar a ganhar dinheiro, né? É assim tudo. Você pega uma pessoa que vai casar, na preparação do seu casamento, na escolha do local, do vestido de noiva e tudo mais, é uma euforia, é uma alegria. Você pega esse mesmo casal depois de 10 anos, né? E você vai ver ali, talvez, a realidade batendo, né, no semblante deles. É assim em todo projeto que a gente iniciar. Na igreja não é diferente. Você inicia uma igreja, e no momento que essa igreja inicia, é uma euforia, é uma alegria, mas vai passando o tempo,
e as coisas vão complicando, a igreja vai enfrentando alguns desafios. Por exemplo, aqui em Piracicaba, nós somos a única presbiteriana renovada. Mas daqui a alguns anos, com a graça de Deus, nós vamos ter a segunda presbiteriana, a terceira, a quarta, a quinta, quantas Deus permitir. Mas, vamos supor que daqui a alguns anos, Deus levanta no meio da igreja um homem para ser um pastor, para estudar teologia junto com a sua esposa, e nós vamos então começar um novo projeto, abrir a segunda presbiteriana renovada na cidade de Piracicaba. Irmãos, é uma euforia, é uma alegria, o pastor, esse novo pastor, ele todo contente junto com a sua esposa, imaginando um cenário maravilhoso. Na cabeça dele, ele sabe que ele vai ter alguns desafios, alguns problemas, mas ele de fato não tem ideia do que ele vai enfrentar ao longo da jornada. E aí então começa a segunda presbiteriana renovada aqui na cidade de Piracicaba. Aquele ânimo, aquele gás, aquela energia, gente chegando. Só que passa 2 anos, 3 anos, você começa a entrar na rotina do que é de fato uma igreja local. E aí o cenário muda, a atmosfera muda. É sobre isso que nós vamos ver aqui nessa exposição de 1 Coríntios. Mas vamos ler então como que começou, como que o apóstolo Paulo foi parar lá na cidade de Corinto, tá bom? Capítulo 18, verso 1 de Atos. Lucas, que escreve esse livro de Atos, e ele está relatando como tudo aconteceu. Lucas escreve o seguinte: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador romano Cláudio, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Olha como tudo começa. Paulo estava pregando em Atenas, teve grandes dificuldades, sofreu perseguição em Atenas, e aí ele sai, e ele vai para a cidade de Corinto. Chegando na cidade de Corinto, ele conhece um casal, um homem chamado Áquila, que tinha sua esposa chamada Priscila, e Paulo descobre que eles tinham a mesma profissão, ambos fabricavam tendas, e ali começa um relacionamento, uma amizade entre eles. Tanto é que Paulo, a princípio, vai morar junto com Áquila e Priscila, e trabalhando com eles também. Irmãos, quando nós estamos no início de qualquer projeto, as coisas vão acontecendo de uma maneira espetacular, que às vezes a gente nem acredita. Deus vai abrindo portas, Deus vai colocando as pessoas certas, Deus vai dando cada oportunidade que a gente nem acredita. É um projeto que está surgindo aí. Então, Áquila e Priscila, eles descobrem Paulo, começam essa amizade, e Paulo agora já na cidade de Corinto, e aqui eu quero que você entenda um pouco sobre a cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que até então não existia cristianismo, então esses valores que nós temos do cristianismo não existia na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, então era uma cidade que chegava muitos marinheiros, muitos soldados, muitos comerciantes o tempo todo nas suas navegações. Então era uma cidade que tinha muito estrangeiro, gente de toda a cultura, gente de toda a língua, gente com vários conceitos filosóficos e religiosos diferentes. Então Corinto era uma cidade bastante vibrante, era uma cidade bastante importante. Paulo, ele não escolhe ir a Corinto à toa, ele vai para Corinto entendendo que Corinto era uma cidade relevante, e que a partir de Corinto, muitos outros povos iriam conhecer a Jesus. Por exemplo, se
um marinheiro vem, para no porto de Corinto, e ali ele ouve o evangelho, depois ele volta lá para o seu país, ele já consegue levar o evangelho para uma outra nação. Então Paulo, quando ele vai ministrar, ele vai com a ideia de pregar o evangelho na cidade de Corinto, ele está com esse pensamento, né, no seu radar. E é importante que você entenda que Corinto era uma cidade idólatra, era uma cidade que havia muita prostituição, tanto é que o termo Corinto, ou corintianizar, o pessoal usava para gente que era muito depravado. Então, né, algumas pessoas até brincam com o time que existe hoje no Brasil, Corinthians, fala, rapaz, você é um corintiano, né? Ele está querendo dizer o seguinte, fazendo uma menção à cidade de Corinto, que é depravado, rapaz, você é um depravado. Ah, você mora em Corinto? Meu Deus, então você é um cara depravado, eu já sei que isso é problema. Então tinha essa cultura, as pessoas tinham esse conceito da cidade de Corinto. Paulo, ele chega nessa cidade, nessa realidade. Graças a Deus que ele conhece um casal abençoado, Áquila e Priscila, que vão dar um suporte para Paulo. Paulo começa a morar e trabalhar com eles, fabricando tendas. No verso 4, capítulo 18, verso 4, diz assim: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo trabalhava a semana inteira, sábado os judeus costumavam a se reunir nas sinagogas lá em Corinto, porque Corinto era uma cidade que tinha todo tipo de religião, inclusive o judaísmo. E Paulo primeiro começa a querer evangelizar os judeus. E onde que os judeus estavam? Nas sinagogas. Então, todo sábado, os judeus estariam nas sinagogas. Paulo vai na sinagoga para expor o evangelho, todo sábado. Verso 5, capítulo 18, verso 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, a cidade de Corinto não tinha escutado ainda falar de Jesus. O nome de Jesus para aquela cidade era novidade, era uma coisa nova. Quem é esse Jesus? O que ele fez? De onde você tirou isso aí, Paulo? Nunca escutei falar desse nome. Verso 6, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse. Aqui, eu quero que vocês entendam que os judeus estavam ouvindo o ensinamento de Paulo e eles não estavam gostando do que Paulo estava dizendo. Eles não estavam gostando dessa coisa de Paulo ficar falando de Jesus, eles não estavam gostando. E aí então Paulo disse o seguinte no verso 6, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Ele começa querendo pregar para os seus conterrâneos, compatriotas. Ele começa querendo pregar para os judeus, porque Paulo é judeu. E ele começa querendo ensinar para os judeus não queriam. Então Paulo fala, então fique aí com vocês, o conceito de vocês, eu vou agora começar a pregar para os gentios. O que é os gentios? Outros povos, outras culturas. Então o romano, o grego, né, contextualizando para nós hoje, o brasileiro, o argentino, o venezuelano, todos esses são gentios. E Paulo diz, agora estarei pregando para os gentios. Verso 7. Irmãos, segura aí, porque essa parte de contextualização é muito importante para que depois eu possa explicar para vocês melhor, para que vocês possam tirar bons ensinamentos dessa carta de Corinto. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo,
que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. O cidadão aqui morava do lado da sinagoga, onde os judeus tinham os seus momentos de culto. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Paulo ganhou aqui um homem, evangelizou, pregou, e Crispo, verso 8, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Paulo começou a pregar, começou a ensinar, começou a falar de Jesus, e muitos daqueles coríntios creram e foram batizados. Verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Provavelmente Deus fala isso com Paulo, porque em algum momento, talvez Paulo estava recebendo alguma pressão, sendo perseguido, pessoas queriam que ele não falasse mais de Jesus, ou queriam que ele fosse embora daquela cidade. Então, aqui Deus dá uma palavra de conforto para Paulo: não temas, Paulo, não tenha medo, não se preocupe, eu vou ajudar você, ninguém vai fazer mal nenhum a você, e eu quero que você continue nessa cidade, porque eu tenho muita gente aí que eu desejo salvar, e é importante que você esteja aí pregando. É muito bonito a preocupação de Deus com os seus eleitos na cidade de Corinto. Ele precisava que Paulo estivesse lá para que ele pregasse e os eleitos do Senhor se manifestassem durante a sua pregação. Verso 11: assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, quanto tempo Paulo ficou em Corinto para abrir, para plantar essa igreja? Ele fica 1 ano e meio. 1 ano e meio em Corinto. O projeto começou, Deus abriu as portas, o chefe da sinagoga se converteu, muita gente começou a crer em Jesus, o movimento começou a acontecer, Paulo pregando, começou a atrair pessoas para fazer parte dessa igreja que estava começando a dar os seus primeiros passos. E Paulo fica nessa cidade por 1 ano e meio. 1 ano e meio ele fica ali trabalhando, ensinando, pregando, exortando, orientando. Só que depois de 1 ano e meio, Paulo sai de Corinto e ele vai para Éfeso. Mas, vamos aqui. Paulo fica 1 ano e meio, vai embora, deixa outros líderes tomando conta da igreja de Corinto, que é uma igreja que Paulo tem muito amor. Irmãos, ninguém mais tem amor por uma igreja do que o pastor que cuidou dessa igreja. E quando ele vai embora, ele quer que essa igreja continue bem, continue firme, continue forte e relevante. Paulo não só pastoreou, mas ele foi o cidadão que plantou aquela igreja. Então o amor que ele tinha pela igreja de Coríntios era muito grande. Só que Paulo já estava em outras cidades, plantando, pregando, ensinando, e ele começa a ouvir notícias tristes da igreja de Corinto. A igreja de Corinto começou a ter muitos problemas, a se tornar uma igreja bastante problemática, muitos desafios, muitas questões ali acontecendo. Por exemplo, como você sabe, a igreja de Corinto é uma igreja que tinha gente de todo lado. Então a igreja de Corinto era uma cidade que tinha judeu, tinha grego, tinha romano. A igreja de Corinto tinha homens que eram ricos e tinha gente que era muito pobre. Então toda essa diversidade no meio da igreja causava alguns conflitos, causava alguns problemas, alguns estranhamentos. Às vezes você pegava lá, que nem aquele chefe da sinagoga que eu citei agorinha, que se converte, um homem erudito, um homem preparado, um homem da leitura, e aí ele tem que congregar numa mesma igreja, que uma pessoa super simples, que não sabe ler, não sabe escrever, uma pessoa que não tem o mesmo nível de conhecimento que ele, e aquilo ali começa
a causar conflitos. Você pega um homem que é muito rico e uma pessoa que é muito pobre e coloca no mesmo ambiente. Esse homem, por ele ainda não ser maduro no Evangelho, talvez ele não saberia lidar com essas diferenças dentro da igreja. E aí então chega até os ouvidos de Paulo que a igreja de Corinto estava tendo muitos problemas, muitos conflitos. Um desses conflitos também, não só a diversidade de pessoas, mas também a doutrina. Tinha alguns homens dentro da igreja de Corinto que começaram a ensinar coisas diferentes do que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Por exemplo, irmãos, a ressurreição de Jesus. Nós sabemos que, como cristãos, a ressurreição de Jesus é muito importante. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. Tudo para nós só faz sentido se Cristo ressuscitou dos mortos. E aí algumas pessoas no meio da igreja começou a dizer que essa ideia de ressurreição de Jesus não era bem assim, não era verdadeira. E aí você imagina a confusão que nos causa no meio da igreja, de repente uma pessoa dizer que Jesus não ressuscitou. E aí algumas pessoas começam a acreditar nesse cidadão, nesse homem que está ensinando essas mentiras, essas heresias. E a igreja começa a ficar dividida. Uns da igreja começam a acreditar que Jesus ressuscitou sim, e outros começam a dizer que não, que na verdade Jesus não ressuscitou. Um outro problema. Algumas pessoas na igreja, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha alguns homens bastante inteligentes, preparados. Então, alguns começavam a gostar mais de um do que do outro. Olha, eu gosto mais quando Paulo prega. Aí os outros diziam, não, eu gostava da palavra de Paulo, mas agora eu gosto mais da palavra de Apolo. Não, eu não gosto nem do Paulo e nem do Apolo, eu gosto daquele outro irmão. E aí, essas pessoas se apegavam demais a esses pregadores, quase que fazendo deles um ídolo. Isso também era um problema dentro da igreja de Corinto. E ainda por cima, como eu disse para vocês, Corinto era uma igreja, era uma cidade bastante promíscua, era uma cidade que tinha bastante dificuldade em relação à moralidade sexual. Então aqui acontece um problema. Descobre que no meio da igreja tem um filho que está tendo relações com a sua madrasta, ou seja, está traindo o seu próprio pai. São problemas que chegou nos ouvidos de Paulo, e agora Paulo, vendo todo esse cenário, descobrindo todas essas notícias da igreja de Corinto, a igreja que ele plantou, a igreja que ele começou a evangelizar, que ele conheceu Priscila, Áquila, que ele deu sangue ali naqueles 1 ano e meio. Agora ele descobre todas essas notícias da igreja de Corinto. E aí então, para ajudar essa igreja, ele resolve escrever a carta que hoje ficou conhecida historicamente como primeira carta aos Coríntios. Então Paulo, com um coração pastoral, apóstolo, ele escreve essa carta para acalmar os ânimos da igreja, para trazer a igreja à racionalidade novamente, ao centro do que é o Evangelho. A igreja estava se perdendo, e Paulo, com amor, carinho, coração pastoral, escreve essa carta. Então agora nós vamos fazer a leitura da primeira parte de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Olha só, Paulo, ele se apresentando para a igreja que ele plantou, para a igreja que ele fundou alguns anos atrás. Ele manda essa carta para a igreja. Os irmãos recebem a carta, o pastor dessa igreja fica à frente do público e ele começa a ler essa carta para toda a igreja em voz alta, para que os irmãos possam ouvir o que o apóstolo tem a dizer. Paulo,
chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo faz questão aqui de enfatizar que ele é apóstolo chamado por Deus, pela vontade de Deus, porque no meio da igreja dos Coríntios, estava tendo um boato de que Paulo, na verdade, não era apóstolo, que Paulo, na verdade, não tinha toda essa autoridade assim, que, na verdade, a gente não podia ter todo esse respeito por Paulo. E aí Paulo, já no primeiro versículo, ele faz questão de enfatizar o seu apostolado. Eu me recordo de ouvir muitas vezes pessoas, principalmente no mundo empreendedor, dizer o seguinte: se você precisa dizer que você é um líder, então você não é. Se você precisa dizer que você é o chefe, então você não é. Essa lógica Paulo não usa aqui. Paulo ele faz questão de dizer que ele é apóstolo. Verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, ou seja, eu amo vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Essa igreja só existe nessa cidade porque Deus abençoou, Deus me levantou com ousadia, com coragem, e eu comecei a evangelizar, comecei a pregar, e essa igreja hoje existe aí na cidade de Corinto, e eu me lembro disso, e o meu coração enche de alegria. Verso 5: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, graças a Deus que vocês são pessoas que estão crescendo, têm um bom conhecimento bíblico, são pessoas que procuram estudar, que procuram aprender. Verso 6: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Ou seja, além de ser uma igreja que tem conhecimento bíblico, é uma igreja que tem dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Verso 8: ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, isso aqui que nós acabamos de ler é a saudação do apóstolo Paulo para a igreja que ele plantou, que ele fundou anos atrás. Semana que vem, domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos ler o primeiro assunto que Paulo vai tratar, que é sobre as divisões dentro da igreja. Mas hoje eu não vou tratar desse assunto. Hoje o meu foco com você é apenas dar o contexto dessa cidade, dessa carta e a saudação do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele escreve, ele já sabia de todos os problemas. Ele não vai escrevendo e descobrindo, não. Ele ficou sabendo de todos os problemas na igreja de Corinto, e aí ele começa a escrever. Então ele sabia que a igreja estava tendo muitos problemas, divisões, doutrina errada. Ele sabia que na igreja estava tendo casos de promiscuidade sexual. Ele sabia que no meio da igreja estava tendo idolatria a homens, um Apolo, outro Paulo, outro pregador. Mas no verso 2, e aqui eu faço uso da reflexão de João Calvino, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Isso é quase que contraditório, porque você fala assim, pastor Pablo,
Você acabou de dizer que essa igreja está cheia de problema, está cheia de dificuldade, está cheia de pecado, está uma confusão danada no meio dessa igreja. E aí, de repente, no verso 2, o apóstolo Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto. E aqui, irmãos, eu quero convidar você para essa reflexão, para esse choque de realidade. Infelizmente, muitos pregadores, muitos pastores, e isso não é um problema só nosso não, é desde quando igreja é igreja, que eles fantasiam demais a igreja, fantasiam demais, acha que a igreja é um lugar de perfeição, acha que a igreja é um lugar de gente que sempre é muito sábio, gente que sempre está forte espiritualmente, gente que não luta contra os seus pecados, gente que não luta contra as suas falhas, contra os seus dilemas, gente que não tem questões bíblicas. Tem muitas pessoas na igreja, e isso nesses 2000 anos de história, que tem sim dúvidas doutrinárias. Por exemplo, será que a ressurreição de Jesus é verdadeira? Tem gente que tem esses dilemas dentro da igreja. Dentro da igreja, irmãos, há muitas questões. Mas qual é a beleza disso? Diz João Calvino, olhando para o versículo 2 de 1 Coríntios. Ele diz: ainda assim, o Espírito Santo nos lembra que essa igreja, apesar de todas as dificuldades que esses cristãos enfrentam, é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. É a igreja de Deus. E isso causa uma humildade em nós. Porque às vezes nós, ao descobrirmos que alguma igreja, seja em Piracicaba ou algum lugar de São Paulo, do Brasil ou do mundo, está enfrentando algum problema, logo nós dizemos: essa igreja não é uma igreja verdadeira, essa igreja não é uma igreja de Deus, essa igreja não é uma igreja levantada pelo Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto. O coração do apóstolo, ele já sabia dos problemas. No nosso vocabulário de hoje, o apóstolo Paulo sabia de todos os podres. Ele sabia. É a igreja que ele fundou, provavelmente ele trocava carta com aqueles irmãos, com a liderança daquela igreja, e os líderes da igreja de Corinto relatavam para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo, sabendo de tudo o que acontecia na igreja, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo, ele tem um olhar realista para a igreja. E eu gostaria de convidar você, meu irmão, a ter um olhar realista para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja que enfrenta problemas. A igreja do Senhor é uma igreja que enfrenta dilemas. Você faz parte, você pertence, você é a igreja do Senhor. Você enfrenta problemas, sim ou não? Você enfrenta dilemas, sim ou não? Tem dias que você questiona a sua fé, sim ou não? Tem dias que você se esbarra em problemas doutrinários, sim ou não? Você tem pecados a serem superados na sua vida privada, sim ou não? É a igreja de Deus. E aí então Satanás vai convencer muitas pessoas que por a igreja sofrer esses dilemas, esses problemas, a igreja não é a igreja de Deus. A igreja não é uma igreja verdadeira. Mas o apóstolo Paulo faz questão logo no início, logo na sua saudação, de dizer: a igreja de Deus que está em Corinto. Irmãos, nós somos a igreja de Deus. E aí eu percebo que muitas pessoas, muitos crentes, e você pode ficar tranquilo, meu irmão, que não é só você não. Isso é desde o primeiro século, nesses 2000 anos. Muitas pessoas dizem assim: nossa, eu não posso ajudar na igreja, eu não posso pertencer à igreja, eu não posso batizar, eu não posso ser membro de uma igreja, eu tenho muitas coisas para serem resolvidas,
Eu preciso resolver a minha vida primeiro para depois batizar. Eu preciso resolver a minha vida primeiro para depois assumir um compromisso com Jesus. E o apóstolo Paulo diz: mesmo depois que você batizar, mesmo depois que você assumir o compromisso com Jesus, que você se tornar membro de uma igreja local, você ainda assim enfrentará muitos problemas, você terá muitos dilemas, muitas questões para serem resolvidas até o último dia da sua vida. E é esse olhar de maturidade que nós aqui da IPR Piracicaba precisamos ter para a igreja. Nós temos que parar de romantizar a igreja e entender que a igreja sim tem os seus dilemas, a igreja sim tem as suas falhas, a igreja sim tem as suas questões, mas é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. E Deus ama cada um de nós, irmãos. Deus ama cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós, cada um numa área diferente. Talvez os problemas que eu tenho enfrentado é completamente diferente dos problemas que você tem enfrentado. Mas ambos enfrentamos dificuldades. Mas todos nós temos os nossos dilemas e as nossas questões. Por isso que esse estudo, essas exposições na carta de 1 Coríntios, vai ser muito importante para a nossa igreja de Piracicaba, para que a gente possa amadurecer como cristão, para quando a tempestade vier, nós possamos estar firmes, sermos maduros e não sermos pegos como crianças. Maturidade. Alguém vai abrir o coração para contar um problema para você, um irmão da igreja. Tenha maturidade para aconselhar. Aconselhe com maturidade, como um cristão que não romantiza as coisas, mas sabe como é uma igreja de verdade. Um casal vai até você pedindo conselhos, tenha maturidade. Talvez esse casal possa abrir para você questões que você nunca imaginou, mas tenha maturidade para orar, para aconselhar, para amar esse casal. É isso que a igreja do Senhor precisa ter em mente. Irmãos, e para encerrar essa primeira reflexão em 1 Coríntios, eu gostaria de encorajar você, a despeito das suas dificuldades, dos seus dilemas, a não desistir da igreja do Senhor, porque Ele não desiste da sua igreja, Ele sabe como a igreja é, Ele sabe como as coisas são. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Romanos, todas essas igrejas, Deus sabe os dilemas, os desafios que cada uma delas enfrenta, mas Ele diz: é a minha igreja, é o meu povo, eu morri e ressuscitei por eles, para que por meio da fé em mim, eles possam ter a vida eterna. Irmãos, é por meio de Cristo, é pelos méritos de Cristo. E agora então, eu quero convidar você para que nós possamos ter aqui alguns domingos de crescimento espiritual. Eu não sei se você já viu vários anúncios no Instagram que é assim: olha, eu vou lançar agora um curso, vou fazer uma live onde eu vou falar de um curso que eu vou lançar, com 3 passos para você alcançar a sua independência financeira. Aí você conversa com a pessoa que fez o curso: e aí, meu irmão, agora você está ganhando dinheiro? Não. Olha, esses dias eu vi um falando assim: olha, eu vou lançar agora um curso explicando como você vai se livrar da pornografia. E aí, então, você conversa com essa pessoa e pergunta: e aí, resolvido o problema? Acabou? Não. E aí, nós vamos vivendo com um monte de gente infantilizada, querendo dar soluções infantilizadas para problemas reais. E nós precisamos mais do que nunca parar de infantilizar as coisas e olhar para aquele que é Cristo.
para aquele que realmente resolve o problema, faz a cirurgia necessária no coração do homem para libertar de todo mal, de todo pecado. É para esse que nós precisamos olhar. Então, irmãos, eu tenho certeza que essas exposições que nós vamos fazer, que eu vou fazer na carta de 1 Coríntios, vai trazer para a sua vida cristã muita maturidade, muito crescimento espiritual, para que você possa olhar para o seu filho com um olhar mais realista, se olhar para o seu casamento com um olhar mais realista, olhar para as doutrinas cristãs com um olhar mais realista, olhar para todos os dilemas que possam alcançar uma igreja com um olhar mais realista. E aí, vamos crescendo, vamos amadurecendo e continuando sempre a ser a igreja de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer uma oração? Coloque-se de pé. Eu quero orar com a igreja de Deus nessa noite. Aleluias.